Há cartas que nascem da rotina, há cartas que nascem da urgência e há cartas que nascem da certeza de que o tempo acabou. A segunda carta de Pedro pertence a essa última categoria. Quando o apóstolo tomou a pena para escrever essas palavras, ele não estava respondendo a uma controvérsia teológica distante, nem organizando pensamentos para uma discussão futura. Ele sabia que estava morrendo. No capítulo 1, versículos 13 e 14, Pedro declara com uma clareza que impressiona: julgo dever, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com esta admoestação, sabendo que dentro em pouco deixarei o meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo me tem mostrado. Essas palavras não são retórica. São a fala de um homem que olha para a morte de frente e decide usar o pouco tempo que lhe resta para proteger aqueles que ama. Pedro tinha vivido o suficiente para entender o que estava em jogo. Ele havia caminhado ao lado de Jesus durante 3 anos. Havia negado o Senhor numa noite fria no pátio do sumo sacerdote e havia sido restaurado numa manhã à beira do mar da Galileia. Havia pregado no Pentecostes, visto multidões se converterem, sido preso, açoitado e libertado. E agora, décadas depois daqueles primeiros dias, ele observava algo que o preocupava profundamente: comunidades cristãs sendo infiltradas por ensinamentos que distorciam tudo aquilo pelo qual ele havia lutado. A tradição cristã antiga, confirmada por Clemente de Roma e pelo próprio Eusébio de Cesareia, aponta que Pedro foi martirizado em Roma sob o imperador Nero, provavelmente entre os anos 64 e 68 do primeiro século. A carta, portanto, chegava às mãos dos leitores como uma das últimas vozes de alguém que havia tocado a história com as próprias mãos. O que Pedro escolhe escrever nesse momento final revela muito sobre o que ele considerava essencial. Ele não fala de liturgia, de hierarquia eclesiástica ou de regras institucionais. Ele fala de memória, de conhecimento verdadeiro, de firmeza diante do engano. No capítulo 3, versículo 1, ele declara: esta é já a segunda carta que vos escrevo, amados, e em ambas desejo despertar o vosso sincero entendimento com estas admoestações. A palavra grega usada para despertar carrega a ideia de sacudir alguém que está adormecendo num momento perigoso. Pedro não queria uma audiência passiva. Queria pessoas alertas, conscientes, capazes de discernir. E essa intenção moldou cada linha do que ele deixou escrito. Uma mensagem que atravessou 20 séculos e ainda chega com a mesma força de quem a escreveu, sabendo que não teria outra chance de falar. Existe uma tendência humana muito antiga que consiste em preferir aquilo que agrada em vez daquilo que é verdadeiro. Não é uma fraqueza exclusiva de nenhuma época ou cultura. Está presente nos desertos pelos quais Israel peregrinava, nas sinagogas do primeiro século, nas catedrais medievais e nas redes sociais de hoje. Pedro havia testemunhado isso de perto. Ele viu como ensinamentos distorcidos conseguiam penetrar em comunidades que eram aparentemente sólidas na fé. E mais do que qualquer outro apóstolo, ele havia sentido na própria vida o poder da narrativa conveniente. Foi ele quem tentou reescrever, numa noite, a sua própria identidade, dizendo 3 vezes que não conhecia Jesus. O auto-engano não começa com grandes apostasias. Começa com pequenas conveniências. O contexto cultural em que a carta foi escrita ajuda a compreender a profundidade do problema que Pedro enfrentava. O mundo greco-romano do primeiro século era um ambiente saturado de sistemas filosóficos e religiosos que disputavam a lealdade das pessoas. O gnosticismo, em suas várias formas, prometia um conhecimento especial acessível apenas a iniciados. O epicurismo ensinava que o prazer era o bem supremo e que os deuses não se importavam com os assuntos humanos.
O sincretismo religioso misturava elementos de várias tradições, criando versões do cristianismo que eram, na prática, outra coisa completamente diferente. Nesse ambiente, a mensagem cristã original precisava ser defendida não apenas com argumento, mas com caráter, com a vida de pessoas que a viviam de forma distinta e irredutível. O que Pedro descreve no capítulo 2 não é apenas uma ameaça do passado, é um padrão que se repete. Os falsos mestres que ele menciona não chegavam anunciando que eram falsos. Chegavam com palavras refinadas, com interpretações engenhosas, com uma sensação de profundidade espiritual que seduzia especialmente aqueles que buscavam novidade. No versículo 3 do capítulo 2, ele escreve que esses mestres, por avareza, explorarão com palavras fingidas. A expressão original em grego sugere mercadorias fabricadas, moldadas para agradar o comprador. Era, em essência, uma teologia de mercado. Ensinamentos configurados para satisfazer o que as pessoas queriam ouvir, não o que precisavam entender. Num mundo que trocava a verdade por narrativas convenientes, Pedro reconhecia que a única resposta duradoura era um conhecimento que não dependesse do gosto do momento, um conhecimento que tivesse raízes mais fundas do que qualquer moda espiritual poderia alcançar. A palavra que estrutura toda a segunda carta de Pedro é conhecimento. Em grego, epignosis, um conhecimento pleno, experiencial, que vai além da informação e se instala no caráter da pessoa. Pedro usa esse termo já no versículo 2 do capítulo 1. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Ele não está falando de acumulação de dados teológicos. Está falando de uma relação que transforma. Há uma diferença enorme entre saber sobre alguém e conhecer alguém. Um biógrafo pode saber mais fatos sobre uma pessoa do que o próprio filho dela, mas o filho a conhece de uma forma que o biógrafo jamais alcançará. Pedro quer que os cristãos conheçam Cristo dessa segunda maneira, de dentro para fora. Com a intimidade de quem conviveu, foi corrigido, foi restaurado. Esse tipo de conhecimento não cai sobre a pessoa como uma revelação instantânea. Pedro descreve no capítulo 1, versículos 5 ao 7, um processo deliberado de crescimento. Anexai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. A sequência não é acidental. Cada qualidade prepara o terreno para a próxima. A fé é o ponto de partida, mas não o ponto de chegada. Quem para na fé, sem desenvolver virtude, sem cultivar discernimento, sem exercitar autocontrole, está construindo sobre uma base que o tempo e a pressão vão revelar como insuficiente. O crescimento espiritual que Pedro descreve tem textura, tem estágios, tem o ritmo de quem trabalha uma terra e aguarda a colheita. A razão pela qual esse conhecimento funciona como defesa contra o engano é que ele não deixa espaço vazio para ser preenchido por alternativas. No versículo 8 do mesmo capítulo, Pedro explica que quem possui essas qualidades em crescimento não será nem negligente nem infrutífero no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O contraste é revelador. A ausência dessas qualidades produz negligência e esterilidade. Uma fé que não cresce não permanece estável, ela regride. E uma vida espiritual em regressão é exatamente o ambiente onde o engano encontra terreno fértil. Pedro havia visto isso acontecer. Ele sabia que não era possível permanecer neutro numa disputa espiritual. A pessoa ou avança no conhecimento genuíno de Cristo, ou vai,
gradualmente sendo moldada pelos conhecimentos alternativos que o mundo oferece com abundância e persistência. Pedro não desenha os falsos mestres como figuras obviamente sinistras. Esse é exatamente o ponto que torna o seu alerta tão necessário. No capítulo 2, versículo 1, ele escreve que eles introduzirão encobertamente heresias destruidoras. A palavra grega para encobertamente sugere algo introduzido de lado, quase imperceptível, como água que encontra uma fresta numa parede antes que alguém perceba a umidade. Esses mestres não chegavam negando Cristo abertamente, chegavam reinterpretando-o. Chegavam com uma linguagem familiar, com referências às Escrituras, com um verniz de espiritualidade que tornava difícil para o olho não treinado distinguir o que havia de genuíno e o que havia de distorcido. Pedro conhecia esse padrão porque havia vivido o suficiente para vê-lo se repetir em comunidades diferentes, em contextos diferentes, sempre com a mesma mecânica essencial. O que Pedro revela sobre o comportamento desses mestres é ainda mais perturbador do que a sua teologia equivocada. No capítulo 2, versículos 2 e 3, ele descreve como muitos seguirão as suas dissoluções e como eles explorarão os seguidores com palavras fabricadas. O verbo grego traduzido como explorar tem a mesma raiz da palavra usada para descrever um comerciante que adultera a mercadoria para vender mais. Havia, portanto, uma dimensão calculada nessa influência. Não eram apenas pessoas confusas espiritualmente, eram pessoas que haviam feito da mensagem cristã um instrumento de ganho pessoal. Pedro menciona que a motivação era a avareza, mas a avareza aqui não se limita ao dinheiro. Inclui o desejo de prestígio, de influência, de ter seguidores que validem a própria posição. É um retrato que o leitor do primeiro século reconhecia e que qualquer leitor honesto de qualquer século também reconhece. A forma mais eficaz de identificar um falso mestre, segundo a lógica da própria carta, não está em analisar apenas o que ele diz, mas em observar o que a sua mensagem produz nas pessoas. No versículo 19 do capítulo 2, Pedro cita uma das frases mais reveladoras de toda a carta. Eles prometem liberdade aos outros, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Há uma ironia devastadora nessa imagem. A mensagem de libertação que esses mestres proclamavam produzia, na prática, dependência, confusão e afastamento da verdade. Pedro usa o critério do fruto, não o critério da eloquência, não o critério da profundidade aparente, não o critério da popularidade. O que essa mensagem está fazendo nas pessoas? Está aproximando-as de Cristo ou afastando-as? Está produzindo caráter ou justificando a ausência dele? Essas perguntas, feitas com honestidade, têm o poder de cortar através de qualquer sofisticação retórica. No capítulo 1, versículo 4, Pedro escreve uma das declarações mais densas de toda a sua carta, pelas quais promessas nos foram dados os maiores e preciosos dons, para que por elas fosseis feitos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. A expressão participantes da natureza divina não é misticismo vago. É uma afirmação precisa sobre o que acontece quando alguém se ancora nas promessas de Deus de forma genuína. Não se trata de o ser humano se tornar divino no sentido ontológico. Trata-se de o caráter humano ser progressivamente transformado à semelhança do caráter de Deus, em santidade, em amor, em integridade, em verdade. As promessas divinas não são apenas consolações para momentos difíceis. São o mecanismo pelo qual a transformação acontece. Entender o que Pedro chama de preciosas promessas exige olhar para o contexto completo das Escrituras que ele tinha em mente. Pedro havia crescido dentro da tradição hebraica, saturado de promessas que Deus havia feito e cumprido ao longo de séculos.
A promessa feita a Abraão em Gênesis capítulo 12. A aliança renovada com Moisés no Sinai. As promessas messiânicas dos salmos e dos profetas. E então, o cumprimento dessas promessas numa manhã de ressurreição que Pedro havia testemunhado pessoalmente. Para ele, uma promessa de Deus não era uma expectativa piegas, era uma certeza com história. Era possível confiar porque havia um registro, testado ao longo de gerações, de que Deus cumpria o que havia dito. Essa perspectiva histórica é o que dava peso e substância ao convite que ele fazia aos seus leitores. Num ambiente de instabilidade espiritual, onde os falsos mestres prometiam novidades e o mundo oferecia alternativas em abundância, as promessas divinas funcionavam como um ponto fixo num terreno movediço. Pedro sabia que a firmeza espiritual não nasce da força de vontade individual. Nasce do enraizamento em algo que não muda. No capítulo 3, versículo 13, ele escreve sobre a esperança de novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Uma promessa que reorienta toda a perspectiva de quem a abraça. Quando uma pessoa sabe para onde está indo, as turbulências do caminho perdem o poder de defini-la. As falsas doutrinas prosperavam porque ofereciam pertencimento e certeza imediata. Pedro respondia mostrando que havia uma certeza muito mais sólida disponível, não fabricada por mestres habilidosos, mas garantida pelo caráter imutável de Deus. Pedro não trata a virtude como um ornamento espiritual, trata-a como estrutura. No capítulo 1, versículo 5, ele usa um verbo grego que significa providenciar com empenho, quase como quem organiza uma expedição e não pode se dar ao luxo de esquecer nenhum equipamento essencial. A fé sem virtude é uma base sem paredes. A virtude sem conhecimento é uma parede sem direção. O conhecimento sem temperança se torna arrogância. A temperança sem paciência quebra na primeira adversidade. Pedro desenha um edifício, não uma lista. Cada qualidade sustenta e é sustentada pelas outras, formando uma estrutura que a pressão externa testa, mas não destrói. Esse é o retrato de uma fé que não se dobra. Não porque o crente seja forte por natureza, mas porque foi construído com os materiais certos, na ordem certa. A temperança, que aparece no centro dessa sequência no versículo 6 do capítulo 1, merece atenção especial. Num mundo que exaltava o excesso, seja o excesso do prazer epicurista, seja o excesso do rigor ascético gnóstico, o autocontrole era uma virtude subversiva. Ele dizia que o ser humano não estava à mercê dos próprios impulsos, que havia uma capacidade, cultivada com esforço e dependência de Deus, de escolher de forma diferente do que os desejos imediatos ditavam. Pedro havia aprendido isso da maneira mais dolorosa possível. Ele havia falhado num momento crucial, porque deixou o medo falar mais alto do que a convicção. E da outra margem dessa experiência, ele podia afirmar com autoridade. O autocontrole não é supressão da humanidade, é a expressão mais plena dela. A paciência, mencionada logo em seguida no mesmo versículo, completa o quadro de uma forma que faz sentido, especialmente para quem estava lendo essa carta no primeiro século. Comunidades cristãs que sofriam pressão social, rejeição familiar e, em algumas regiões, perseguição ativa, precisavam de algo mais do que entusiasmo inicial. Precisavam de resistência. A palavra grega usada por Pedro, hipomone, não significa passividade resignada. Significa permanecer sob o peso sem ser esmagado, como uma árvore que dobra no vento, mas mantém as raízes. No versículo 11 do capítulo 1, Pedro conecta esse crescimento em virtude com a entrada abundante no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O crescimento não é apenas defesa contra o engano, é o próprio caminho. É a evidência viva de uma fé que não apenas sobrevive ao peso do mundo, mas amadurece dentro dele.
No capítulo 2, versículos 21 e 22, Pedro escreve uma das frases mais sombrias de toda a carta, porque melhor lhes fora não ter conhecido o caminho da justiça do que depois de o ter conhecido, tornar atrás do santo mandamento que lhes foi dado. Essa afirmação causa desconforto, e é exatamente esse o efeito pretendido. Pedro não estava sendo cruel. Estava sendo honesto sobre uma realidade que observara de perto. Há algo particularmente grave em conhecer a verdade, viver dentro dela por um tempo e depois virar as costas deliberadamente. Não se trata de quem nunca ouviu o Evangelho. Trata-se de quem o ouviu, o abraçou, foi transformado por ele e escolheu abandoná-lo. A responsabilidade cresce na mesma proporção que o conhecimento. E quando o conhecimento é traído, a queda não é para um ponto neutro. É para um lugar mais difícil do que o ponto de partida. Pedro usa duas imagens do mundo natural para descrever esse retorno ao antigo estado. E as duas imagens foram escolhidas com precisão. No versículo 22, ele cita dois provérbios. O cão voltou ao seu próprio vômito, tirado de Provérbios capítulo 26, versículo 11. E a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Ambas as imagens descrevem animais que retornam àquilo que lhes é instintivo, apesar de terem experimentado algo diferente. O cão foi alimentado, mas volta ao vômito. A porca foi lavada, mas volta à lama. A limpeza exterior não havia mudado a natureza interior. E é exatamente aí que Pedro localiza o problema central. Sem a transformação que vem do conhecimento genuíno de Cristo, aquele conhecimento experiencial, progressivo, que ele descrevera no capítulo 1, a mudança de comportamento é superficial e, eventualmente, reversível. O que torna esse ensinamento tão relevante para qualquer época é que ele desmonta uma ilusão muito comum, na de que a familiaridade com a verdade é suficiente para proteger alguém. Há pessoas que cresceram dentro de comunidades cristãs, memorizaram versículos, participaram de cultos por décadas e ainda assim se afastaram progressivamente. Não num gesto dramático de rejeição, mas numa série de pequenas concessões que foram acumulando distância. Pedro não está descrevendo apenas os casos extremos de apostasia declarada. Está descrevendo um movimento interior que começa quando o conhecimento da verdade deixa de ser cultivado ativamente e passa a ser tratado como patrimônio adquirido, garantido, que não precisa de cuidado. A verdade não se mantém sozinha dentro de uma vida. Ela precisa ser alimentada, praticada, defendida. E quando isso para, o espaço que ela ocupava começa a ser preenchido por outras coisas. No capítulo 3, versículos 3 ao 6, Pedro antecipa um argumento que os céticos usariam contra a fé cristã. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Era um argumento de inércia, a ideia de que o mundo sempre foi assim, sempre será assim, e, portanto, nenhuma intervenção divina deve ser esperada. Pedro reconhece o argumento, mas aponta para um erro fundamental em sua premissa. Quem sustenta que tudo permanece como sempre foi, está ignorando deliberadamente a evidência mais dramática de ruptura que o mundo havia experimentado: o dilúvio. No versículo 5, ele escreve que essa ignorância é voluntária, escapando-lhes isto voluntariamente. Não é uma questão de falta de informação. É uma questão de escolha sobre o que se quer ver. A resposta de Pedro ao ceticismo não é filosófica no sentido abstrato. Ela está ancorada na observação da própria realidade física do mundo. O dilúvio havia demonstrado que o curso aparentemente estável da natureza pode ser interrompido de forma radical pela mesma voz que o criou. No capítulo 3, versículo 5, Pedro escreve que os céus existiam já dantes, e também a terra,
que constava de água e por água subsistia, pela palavra de Deus. A criação não é autônoma. Ela existe dentro de uma ordem que foi estabelecida por uma palavra. E essa mesma palavra tem autoridade para alterá-la. O argumento de Pedro não pede que o leitor abandone a razão. Pede que a razão seja aplicada de forma consistente. Se o mesmo Deus que criou pode sustentar, também pode intervir. A estabilidade do mundo não é evidência da ausência de Deus, é evidência da paciência dele. No versículo 8 do capítulo 3, Pedro introduz uma perspectiva sobre o tempo que desfaz outra camada do ceticismo. Um dia é para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Essa não é uma declaração matemática sobre a duração do tempo divino. É uma declaração sobre a diferença qualitativa entre a perspectiva humana e a perspectiva de Deus diante da história. O ser humano mede a fidelidade de Deus pelo calendário humano. Pedro propõe que essa medida é insuficiente. O que parece demora visto de dentro do tempo é paciência visto de fora dele. No versículo 9, ele explica a razão dessa paciência. Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânime para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos se convertam. O ceticismo interpreta o silêncio como ausência. Pedro o interpreta como misericórdia em ação, uma distinção que muda completamente a forma de ler o tempo presente. No capítulo 3, versículo 10, Pedro descreve o dia do Senhor com uma imagem que não deixa margem para a romantização. Mas o dia do Senhor virá como ladrão na noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. A comparação com o ladrão não é sobre violência, é sobre imprevisibilidade. Um ladrão não anuncia a hora da sua chegada, não manda aviso prévio para que a casa seja preparada. A imagem serve para comunicar que não haverá janela de preparação de última hora, não haverá sinal visível que permita ajustes de vida no momento final. A única preparação possível é a que já está sendo feita, ou não está sendo feita no dia de hoje. Pedro não escreve isso para gerar ansiedade paralisante. Escreve para gerar consciência ativa sobre como o tempo presente está sendo usado. O que torna esse ensinamento pastoralmente poderoso é a pergunta que Pedro faz imediatamente depois da descrição do dia do Senhor. No versículo 11 do capítulo 3, ele pergunta: visto que todas estas coisas se hão de dissolver, quais não deveis ser vós em santo trato e piedade? Essa pergunta não é retórica no sentido vazio. É uma pergunta que exige resposta concreta, prática, cotidiana. Se tudo o que é visível e material está destinado a passar, então o que tem valor permanente? O caráter tem, o amor tem, a fidelidade tem, as relações construídas dentro da verdade tem. Pedro não está pregando desapego do mundo no sentido de indiferença às pessoas ou às responsabilidades concretas da vida. Está pregando um reordenamento das prioridades, uma revisão honesta sobre onde o tempo, a energia e o coração estão sendo investidos. No versículo 12, Pedro acrescenta uma expressão que intriga. Ele fala em apressar a vinda do dia de Deus. A ideia de que seres humanos possam de alguma forma influenciar o tempo da consumação final não é uma afirmação de controle humano sobre o plano divino. É uma afirmação sobre a conexão entre a missão da igreja e o propósito de Deus na história. O próprio Pedro, no versículo 9, havia explicado que Deus aguarda com paciência para que todos possam se converter. Há, portanto, uma relação entre o avanço do Evangelho no mundo e o cumprimento dos propósitos finais de Deus. Isso transforma a escatologia, o estudo das coisas últimas, de um tema de especulação passiva para um chamado à ação presente.
A espera pelo dia do Senhor, na perspectiva de Pedro, não é uma sala de espera. É um campo de trabalho. No capítulo 3, versículos 17 e 18, Pedro chega ao encerramento da carta com duas instruções que funcionam como os dois lados de uma mesma moeda. Guardai-vos para que não sejais arrastados pelo erro dos homens perversos e venhais a cair da vossa firmeza. Mas crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira instrução é defensiva, guardai-vos. A segunda é ofensiva, crescei. Pedro havia aprendido ao longo de décadas que nenhuma das duas é suficiente sem a outra. Quem apenas se guarda, sem crescer, torna-se rígido e eventualmente frágil. Quem apenas busca crescimento sem vigilância, abre portas que deveriam permanecer fechadas. A firmeza espiritual não é um estado de repouso. É um equilíbrio dinâmico entre proteção e avanço, mantido com atenção constante e dependência deliberada de Deus. A palavra grega traduzida como firmeza, nesse versículo, é esterigmos, a mesma raiz do verbo que Jesus usou quando disse a Pedro, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 32. Eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Há uma circularidade profunda e comovente nesse detalhe. O homem que havia recebido o chamado de confirmar os irmãos na fé, estava agora, às vésperas da morte, usando a mesma palavra para convocar outros à mesma firmeza que ele próprio havia precisado receber. Pedro não escrevia de um lugar de superioridade espiritual. Escrevia de um lugar de experiência honesta, alguém que havia vacilado, sido restaurado e aprendido, na própria pele, que a firmeza não é uma conquista permanente, mas uma escolha renovada a cada dia, dentro de cada circunstância que a vida apresenta. O encerramento da carta, no versículo 18, traz uma doxologia. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Que não é apenas uma fórmula litúrgica de despedida, é uma declaração de orientação. Toda a carta havia sido escrita para que os leitores permanecessem olhando na direção certa, para que o centro de gravidade de suas vidas não fosse deslocado por falsos mestres, por ceticismo, por pressão cultural ou por cansaço espiritual. Pedro estava dizendo com suas últimas palavras que a glória pertence a Cristo, não às doutrinas alternativas, não aos mestres carismáticos, não às filosofias do momento. E permanecer firme, em última análise, é simplesmente recusar-se a desviar o olhar desse centro. É uma recusa que precisa ser exercida pela manhã e à noite, no silêncio e no barulho, quando a fé parece fácil e quando parece impossível. Foi assim que Pedro viveu. Foi isso que ele deixou escrito. E é esse o chamado que a carta dirige, com a mesma urgência de sempre, a cada geração que a lê. 2 Pedro não é uma carta que envelhece. Ela foi escrita por um pescador galileu que aprendeu a fé tropeçando nela. E talvez seja exatamente por isso que ela ainda acerta em cheio, 20 séculos depois, na vida de pessoas que também tropeçam, também duvidam e também precisam ser sacudidas de vez em quando. Se esse vídeo chegou até você, não foi por acaso. Talvez Pedro ainda esteja cumprindo o seu chamado, confirmando irmãos que ele nunca conheceu pelo nome, mas que Deus conhece de cor. Se esse conteúdo abriu algo dentro de você, deixe o like aqui embaixo. Esse gesto simples ajuda muito mais do que parece. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Clica no botão de inscrição e ativa o sininho, porque toda semana tem mais conteúdo assim esperando por você.